cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os santos do Senhor nesta noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 103.
e acompanhar a leitura que farei nesse texto. Faremos duas leituras. A primeira, na verdade, iremos fazer 3 leituras ao longo desse texto, dividida em 3 partes. A primeira leitura eu farei do verso 1 ao verso 5, depois estarei lendo do verso 6 ao 19 e, por último, do verso 20 ao verso 22. Salmo de número 103, do verso 1 ao verso 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e de coroa e de graça e misericórdia, quem farta-te bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Até aqui. Oremos ao Senhor. Deus amado, o Senhor, que é o nosso Deus, Deus rico em misericórdia, em graça, o Deus que nos alcança por meio da tua palavra, o Senhor mesmo, ó Deus, nos chama por meio dela, para que sejamos perto do Senhor, ó Deus, quando nós invocamos o Senhor com todas as nossas forças, com toda a intensidade, ó Deus, com toda a verdade, ó Deus. Então, por isso, nós lançamos mão, ó Deus, da oração, esse meio lícito que o Senhor deixou, para nos aproximar do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, como o Senhor se revela nesse salmo, um Deus misericordioso, que nesta noite o Senhor nos alcance, ó Deus, com as nossas necessidades. Tu, ó Senhor, sabes de fato que nós precisamos. Queremos então rogar ao Senhor que por meio do Espírito Santo que habita em nós, possamos compreender, ó Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que nesta noite, ó Deus, sejamos alimentados, ó Deus, por Tua palavra, por Tua presença. É no nome de Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos e também te agradecemos. Amém. Para você ainda a louvar conosco, você que está em casa, o hino do nosso inário, novo cântico, número 26, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, como eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome com perdão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado.
és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém? Graças ao Senhor que podemos louvar a Ele, porque de fato Ele é grande. Continuando a leitura do Salmo de número 103, agora o farei do verso 6 ao verso 19. Peço que você possa acompanhar atentamente assim a leitura da palavra do Senhor, que nos diz: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Louvado seja o Senhor, que na sua palavra Ele vai nos dizer que Ele é rico em misericórdia. E Ele também vai nos dizer que Ele nos conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E Ele vai dizer que Ele é um Deus longânimo, é um Deus assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo consoante as nossas iniquidades, pois Ele é um Deus misericordioso para aqueles que o temem ao Senhor. De fato, se você assim o crê, eu quero dizer que você está diante de um Deus todo-poderoso, um Deus santo e eterno, um Deus que desceu da sua glória e que compartilha com você, pela ação do Espírito Santo, a presença dEle real nas nossas vidas. Então Deus, Ele se importa conosco. Deus, Ele se interessa conosco, por isso Ele quer que, de acordo com essa palavra, possamos nos ficar diante dEle, mas saber de quem está diante de nós. Um Deus santo, um Deus que se ira contra o pecado, um Deus, mas que também é longânimo, é misericordioso, assaz benigno. E esse texto, ele se aplica para nós, que somos cristãos, porque o texto vai dizer para aqueles que o cumprem, os seus preceitos, para não apenas lembrar, saber que eles existem, mas que obedecem. E para você também que nos escuta, esse texto também ele se aplica para a sua vida. Está chamando você a conhecer esse Deus maravilhoso, misericordioso, que o texto vai dizer que Ele não nos perdoa de acordo com o bem que fazemos, ou tampouco vai nos julgar de acordo com os nossos pecados, porque seríamos fulminados, mas sim unicamente pela graça dEle. Eu quero convidar você
a orar nesse momento conosco. Senhor, muito obrigado por estar na Tua presença. Saber que hoje, ó Deus, é uma reunião de oração e há muitas pessoas precisando de oração nessa cidade, no Brasil, no mundo. Ó Deus, lembramos, ó Deus, das pessoas amadas que nós temos orado aqui, pelas nossas irmãs que estão enfermas, ó Pai, aquelas que estão precisando, ó Deus, da intervenção do Senhor, do auxílio do Senhor. Lembramos, ó Deus, ó Pai, aqui da irmã Helenita, ó Deus, que fez aquela cirurgia, está em recuperação, que o Senhor abençoe, e Deus, tenha misericórdia dela. Deus amado, também nós nos lembramos, Senhor Deus, da mãe da irmã Carmen, ó Deus, que sofreu aquela queda, quebrou o braço, que o Senhor tenha misericórdia dela, Senhor amado. Ó Pai, que o Senhor esteja também abençoando a vida da nossa irmã Naí, ó Deus, ó Pai, que ela esteja sarando, ó Pai, no nome de Jesus, sem nenhuma complicação, ó Pai. Ó Deus, tantos outros que precisam, ó Deus, e são carentes da graça do Senhor. Ó Deus, tantos outros que estão enfermos, ó Deus, que precisam, ó Deus, do auxílio do Senhor. Ó Pai amado, então nós rogamos ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre esse povo, o povo do Senhor que o Senhor escolheu, que esteja debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Ó Deus, também nos alcance com a graça do Senhor, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas iniquidades. Ó Deus, é assim que nós nos aproximamos diante do Senhor, com a certeza de que somos pecadores, mas com a certeza também de que estamos diante de um Deus santo, que é longânimo, que é misericordioso. É, Senhor Pai amado, que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. De Jesus que faz caminhar, é o amor do Pai que faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, Ele faz vencer, Ele faz vencer. Graça de Jesus que faz caminhar, é o amor do Pai que faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, Ele faz vencer. Maior que o meu Deus, todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. De Jesus que faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, Ele faz vencer. Mundo maior que o meu Deus, todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. No mundo
Nós vamos orar nesse momento ao Senhor por alguns pedidos que estamos orando constantemente aqui na igreja. Temos orado pelo país, temos orado também pelos governos locais, né? Alguns governos que são municipais, estaduais, orando pelas famílias da igreja presbiteriana do Monte Chapéu. Temos orado pelos pedidos que têm chegado até nós aqui pelo grupo da igreja, sempre crendo que Deus ele é misericordioso, é longânimo, tem nos assistido em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos orar pela irmã Lindaura. Ela pede a oração por ela. Ela vai passar por uma triagem, um retorno a Salvador. Orar também pela família da minha sogra, Francisca Lucas, né? Hoje o Senhor tomou para si a tua serva, a irmã dela, a tia Romeira. Também pela nossa filha, a Daça. Vamos orar também pelo nosso país, também pela irmã Alvinha, a saúde dela. Depois nós estaremos lendo o texto e assim compartilhando a palavra do Senhor. Oremos então. Deus amado, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, o pedido da irmã Lindaura, que pede pela sua irmã, que está indo ao retorno em Salvador, que o Senhor tenha misericórdia dela, o ajude nesse momento de dificuldade. Ó Deus, também te peço, ó Pai, pela vida, ó Pai, da irmã Alvinha, saúde da tua serva, que o Senhor guarde ela debaixo dos teus cuidados paternais, seja Deus sendo com ela, assistindo ela nesses momentos, ó Deus. Também abençoa também toda a família de Dona Lucas, a minha sogra, que, ó Deus, hoje, ó Deus, está sem a tia Romeira, que o Senhor tomou para si. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus servos, ó Deus. Na verdade, o crente, ele não morre, ó Deus, e nós te louvamos por esse momento todo que o Senhor nos deu de conviver com ela, ó Deus, saber que hoje ela está nos braços do Pai, está, ó Deus, no gozo eterno. Que o Senhor conforte a família de tia Romeira, as suas filhas, Maria, ó Deus, Ivete, também Naldo, também Josimar, como também os seus primos, seus sobrinhos. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dos seus netos também. Também te peço, ó Deus, pela saúde de Adassa, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida da minha filha, dando ela, ó Deus, graça e misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa ajudá-la nesse momento que todos nós enfrentamos de isolamento social, de dificuldade. Que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia dela. Te peço pela saúde da minha família, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Pai amado. Ó Deus, e te pedimos também, ó Deus, pelo país, Deus se encontra nesse estado, em algumas províncias, ó Deus, sobre decretos, onde as igrejas não abrem, onde o comércio não abre. Nós sabemos que, mesmo tendo risco, ó Deus, do Covid-19, mas se faz necessário, ó Deus, dar continuidade, ó Deus, à vida, pois o que está em jogo é a vida. Devemos, então, cuidar da saúde, mas também ter responsabilidade na manutenção dela. Ó Deus, te peço pelos governantes, pelos prefeitos, pelos gestores, pelos profissionais da área de saúde que estão na frente, ó Deus, do combate ao Covid, que o Senhor dê graça e misericórdia a eles, que o Senhor os ajude, os proteja livres, ó Deus, deles se contaminarem, ó Deus. Livre, ó Deus, essa cidade de aumentar os casos de proliferação, ó Deus, do Covid-19. Temos as nossas responsabilidades e precisamos, ó Deus, assumir, ó Deus, para que possamos estar bem e retornar ao convívio social. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia, Deus, das famílias, ó Deus, que estão com crianças em casa, sem poder sair, sem poder brincar, sem poder ver colegas, sem poder ver parentes, sem poder ver avó, tia, tio. Ó Deus, precisamos retornar ao convívio social, porque o ser humano não foi feito para ficar preso, ele foi preso para se comunicar, para interagir. Ó Deus, mesmo sabendo que é necessário, ó Deus, em algum momento, ó Deus, ter restrições, mas nós sabemos da importância de
retornarmos às nossas atividades, ó Deus, de continuar a vida, porque precisamos, ó Deus, sabemos que a fé também é um instrumento muito importante. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que ao retornar, ó Deus, o decreto municipal também, ó Deus, não apenas os comércios sejam abertos, mas as igrejas evangélicas sejam abertas, para que o povo possa ir, ó Deus, e expressar a sua fé, porque a fé é um elemento, ó Deus, saudável, ajuda, certamente não irá atrapalhar. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, do teu povo, que se encontra nesse cativeiro, sem poder ir para a igreja, sem participar da ceia do Senhor. Ó Deus, nós não queremos ir para a igreja para abraçar o irmão, ó Deus, apesar de que temos essa necessidade, que sabemos, ó Deus, que é bom, mas nós não queremos para isso, nós queremos para estar na presença do Senhor, para poder, no ajuntamento solene, poder participar do culto ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajuda, ó Deus, também, ó Pai, a tua igreja, a liderança dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, as sociedades internas dessa igreja, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, do teu povo, esteja instruindo por meio da tua palavra. É assim, ó Deus, que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir, ou se permanecer com a Bíblia aberta no Salmo 103. Como eu falei, que nós iríamos fazer a leitura desse Salmo, dividida em 3 partes. A primeira leitura foi do verso 1 ao 5, depois do 6 ao 19. E agora nós vamos concluir a leitura desse Salmo, Salmo do 20 ao 22, que será o Salmo, nós vamos refletir nele hoje. Então, o final do Salmo 103, do 20 ao 22, nos diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus aplique a sua palavra em nós. A ideia aqui exatamente não é essa de fazer uma exposição, de secar o texto, que demandaria mais tempo. No entanto, fazemos um olhar para o Salmo 103 e entender que, à luz da palavra de Deus, nós podemos compreender, na verdade, a intenção do próprio Deus, quando ele usa o autor de forma inspirada para nos comunicar da sua palavra. E, logicamente, o título do Salmo, ele diz que é um Salmo de Davi. Há uma sugestão da Sociedade Bíblica que fala da misericórdia de Deus, é um tema que está dentro do Salmo, mas, no entanto, nós podemos olhar para esse Salmo e ver que a nossa alma, ela pode ver a gratidão de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Ou seja, é possível olharmos para esse Salmo e é possível entender que Deus derrama da sua graça, da sua abundante graça nas nossas vidas, talvez de forma ou de maneiras que você nem perceba. Então, muitas vezes nós nos pegamos reclamando. É muito fácil, nos dias de hoje, nos pegarmos com reclamações. E, por vezes, essas reclamações elas são repetitivas, elas são cansativas. Essas reclamações elas podem ser de ordem na família, ela pode ser no trabalho, ela pode ser dentro do relacionamento, ela pode ser quando você estiver esperando um transporte. Eu não sei qual é o seu contexto, mas as pessoas reclamam. E alguns deles são reclamões demais e que ultrapassa todos os limites. Mas uma coisa boa é percebermos que, por vezes, nós podemos estar desanimados, podemos estar cansados e podemos encontrar com pessoas que não estão vivendo a mesma coisa que estamos evidenciando. Ou seja, eu posso estar cansado, eu posso estar desanimado, mas eu posso encontrar uma pessoa que está vivendo uma situação diferente da minha. Uma pessoa que possa estar vivendo um contexto, naquele momento de animação, ou seja, a sua energia, o seu encontro, a forma como ele conversa com a gente, como se fosse uma injeção de ânimo nas nossas veias. Nós nos deparamos com pessoas assim.
Mas isso é por causa da gratidão que é, na verdade, é inerente nas nossas vidas. É uma ação do próprio Espírito Santo que vai culminar em atitudes. Quando isso não acontece de uma forma espontânea, nós podemos compreender que o salmista ele vai então nos apontar o caminho para que isso seja despertado dentro de nós e então possamos dar importância para sermos gratos. Então, se somos gratos, se a nossa alma ela é agraciada pela parte de Deus, nós temos motivos para celebrarmos, motivos para nos alegrarmos. E aqui, eu não sei o que te leva a te animar. De repente você esteja pensando que o que te faz ficar animado seja receber um presente. Tem pessoas que se alegram. Mas a pergunta que eu faço é, quando você recebeu, qual foi a sua atitude? Você agradeceu? Como você fez isso? Eu usei apenas o presente, mas pode ser qualquer coisa que pode acontecer na sua vida. Então, quando nós lemos esse Salmo 103, nós podemos ver que a nossa alma, de fato, ela é rica, é abundante mesmo, de graça. E isso pode acontecer pelas bênçãos pessoais, materiais, assim por se dizer, mas também de forma espiritual. Então, como Davi escreve esse salmo, e é comum ele fazer isso, não nesse, mas em outros salmos, então ele começa como se fosse um solilóquio, ou seja, uma conversa consigo mesmo. Quando você conversa, você só com uma plateia, então você tem um monólogo, mas aqui é um solilóquio, ele está conversando com ele mesmo. Veja como o salmista, ele abre o salmo dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então ele abre o salmo conversando com ele mesmo, consigo mesmo. Ó minha alma, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então veja, a intenção aqui é de acender na memória, ou seja, do salmista, os benefícios que ele tem recebido da parte do Senhor. Então, ele está conversando com ele mesmo, está trazendo à mente a sua lembrança, a gratidão pela parte de Deus, que faz brotar pelo estilo de vida que ele leva, ou seja, as bênçãos que chegam, que são derramadas na sua vida, particularmente no seu coração. Se fosse na verdade, o nosso caso aqui, se pararmos para vermos as inúmeras dificuldades que nós enfrentamos, as inúmeras os desafios que são colocados diante de nós, certamente nós teríamos motivos de sobra para reclamar. Como está frio, como está quente, como pesa, como dói. Temos sim. As nossas reclamações, as nossas queixas, elas são diárias. Mas se nós olharmos para as bênçãos de Deus, então fazemos uma lista, enumerarmos as bênçãos que estão vindo da parte de Deus, certamente a gratidão, ela não cessaria. Nós teríamos N motivos para agradecer a Deus. Então, o salmista, ele como se ele estivesse aqui levantando uma lista, e ele faz isso por meio de verso, ele está usando então aqui a poesia judaica, que era muito comum naquele tempo. Então, veja, qual dessas bênçãos que o salmista, ele lista aqui, que você pode identificar na sua vida? Você tem motivos de gratidão para agradecer a Deus? Você pode acrescentar mais pedidos nessa lista? Veja que ele se expressa no versículo 2, versículo 1 e 2, o salmista, de gratidão. E ele expressa isso, uma gratidão à vida. E a ideia aqui é, eu sou grato a Deus por isso que ele está fazendo nesse momento, só aqui. Não, a ideia é que ele é grato a Deus. A ideia que aparece no texto aqui é uma ideia, uma graça cotidiana. Todo dia Deus me abençoa, todo dia eu tenho motivos para agradecer a Deus. E aí é interessante, se olharmos para o texto, os versos 1 e 2 do Salmo, quando ele diz no 1 e também no 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios.
Ele está dizendo para a alma dele, ó, não esqueça que Deus é benigno, que Deus é bom para comigo, para com a minha alma. Não te esqueça dos benefícios, das inúmeras vezes que Deus olhou para mim e trouxe para a minha alma alento, trouxe graça, trouxe misericórdia. Se essa é a ideia do texto, ele conversando com a alma dele, com ele mesmo. E se pararmos para pensar de uma forma mais profunda, se analisarmos, nós vamos sim encontrar em algum momento na nossa vida momentos difíceis, mas nós vamos encontrar também momentos que Deus, Ele olhou para nós, Ele estendeu a mão e Ele nos agraciou com sua graça. Ou seja, bênção de Deus no meio de tudo o que acontece. Mas nós somos muito rápidos em apenas fazer seleções, somos seletivos. Então, eu só vou agradecer aquela bênção que eu vejo, aquela coisa que me colocou numa situação, talvez, um privilégio maior. Mas a maneira de nós expressarmos a nossa gratidão a Deus não é pelo tamanho, mas sim pela provisão, pelo fato de Deus olhar para nós e da importância que Ele tem nas nossas vidas. Por isso, Davi está dizendo à alma dele, olha, não te esqueças de nenhum só dos benefícios, de nenhum só dos seus benefícios. E aí, como ele continua no versículo 3, e Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Veja, irmãos, Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Faça uma lista. Quantas iniquidades você cometeu contra Deus durante toda a sua vida? Mas a gratidão, ela é um sentimento que brota, pelo menos deve brotar dentro das nossas almas, que ela transcende. Ela não fica apenas dentro de nós. É por isso que nós encontramos pessoas contagiadas, pessoas alegres, animadas, para cima. Poxa vida, essa pessoa perdeu um parente, poxa vida, essa pessoa perdeu um emprego, essa pessoa perdeu um filho, essa pessoa está sofrendo, mas ela é alegre, ela não está abatida. É interessante que nós precisamos, por vezes, parar numa oração e conversar com nós mesmos. Eu já falei disso aqui uma vez, como o salmista está fazendo esse salmo. É possível, então, externar essa gratidão a Deus de uma forma, irmãos, que Ele possa ver a alegria no nosso coração, e não apenas tristeza, não apenas murmuração. Está difícil? Tá. É difícil? É. Mas vejam as bênçãos que estão ao redor de você. Tem pessoas em situação piores do que a nossa. Eu pergunto, será que elas estão murmurando como nós? E aí do versículo 6 ao versículo 19, o salmista também veio uma alma que expressa gratidão ao Senhor, é reconhecer as bênçãos no geral. Há duas formas de você reconhecer as bênçãos do Senhor. É uma quando você parte apenas do particular, você olha só apenas para algo que aconteceu específico naquele momento, mas também há outro olhar quando você olha do geral, ou seja, as bênçãos que chegou até nós. E o salmista vai trabalhar isso do verso 6 até o verso 19, que foi a nossa segunda leitura. Ele vai dizer, o Senhor faz justiça a todos os oprimidos. Opa! Quem são esses oprimidos aqui? Esse texto é escrito especificamente para o povo da aliança. Então, que tipo de opressão é essa? O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, quando ele, no versículo 7, ele já lança uma luz. O povo que vai ter contato com esse texto, o povo que foi oprimido, que foi escravizado, mas Deus manifestou graça desde a época dos patriarcas. Então, nós devemos expressar gratidão a Deus quando nós sabemos, não apenas quando recebemos bênçãos materiais, mas tudo que vem das mãos de Deus. Essa é a ideia que o salmista tem. Quando ele abençoa as pessoas de uma forma geral, especificamente até daqueles que estão fora da aliança, com a graça comum. Mas especificamente, Deus está apontando a sua bênção para aqueles que estão debaixo da aliança. Então, veja só, somos abençoados. Se cumprirmos os seus mandamentos, o salmista vai tratar isso. Se obedecermos a sua palavra,
estamos debaixo da bênção do Senhor. A questão central desse texto, ela se encontra aqui no versículo 10, quando ele vai dizer: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Veja que o Senhor, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque se Ele fosse tratar segundo os nossos pecados, nós estaríamos fulminados. Ele não trata conforme os nossos pecados. Mesmo Ele tendo manifestado os seus caminhos a Israel, como vai dizer o texto no versículo 7, o povo de Deus demonstrou um coração duro, o povo se desviou, o povo pecou, o povo foi um povo cruel com o Senhor, mas Deus não se esqueceu do povo. Deus não tratou com o povo de acordo com o que eles mereciam. Mesmo assim, Ele se mostrou um Deus misericordioso, vai dizer no versículo 8. E também no versículo do 11, 12, 17, nós temos aí a extensão dessa misericórdia. O tamanho da misericórdia. E quando se trata particularmente em perdoar pecado, então nós temos a extensão. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Ele perdoa, independentemente do pecado, da gravidade dele, Ele é misericordioso e te perdoa. Independentemente do que acontecer na sua vida. E aí, no versículo 19, o salmista diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, tudo está debaixo do governo do Senhor. Todas as coisas que acontecem estão debaixo do governo do Senhor. Deus, Ele mostra-se como o rei do universo, aquele que governa soberanamente todas as coisas. Mas esse rei, ele é apresentado de outra forma no versículo, a partir do versículo 13. Ele tem essa mesma experiência que o salmista tem aqui, no sentido de que Deus é o Senhor do universo, é o Pai. Como Ele tem isso? Ele usa aqui então as figuras de linguagem usadas, demonstrando misericórdia. A misericórdia de Deus não tem limite, porque Deus é o Senhor do universo. E o trato com o Senhor, que o Senhor dá ao pecado, também vai muito além do que nós podemos imaginar. Certamente nós olhamos para uma pessoa que cometeu um pecado, então o nosso julgamento ou a nossa análise é de que aquela pessoa deveria ser, de fato, execrada. Deveria ser, num linguajar bem popular, deveria ser punida ali. Né? Mas Deus não trata de acordo como nós pensamos, porque Ele é longânimo. Ao invés disso, de jogar na cara o pecado da pessoa. Se nós não formos para o Senhor, para esse Deus misericordioso, pedindo perdão a Ele, Ele nos afasta, o pecado nos afasta do Senhor. Por isso é preciso correr para o Senhor, porque o efeito do perdão, ele coloca de imediato o homem com comunhão com o Senhor. E isso acontece de forma bem prática. Precisamos então entender que o Senhor, o Rei do Universo, é um Pai, que Ele é justo, misericordioso, que Ele não nos julga segundo os nossos pecados, mas sim de acordo com a vontade dEle. Então, se a vontade de Deus é nos abençoar, é de nos perdoar, é de permitir que vivamos mais tempo, Ele vai fazer isso. Então, a gratidão, ela não cessa. E aí, do verso 20 ao 22, o salmista trata de que essa alma satisfeita, entendendo que a graça de Deus chega na vida dele, ele é uma pessoa grata, ele comunica para as outras pessoas, chamando para a adoração. O salmista, então, ele vai encerrar o seu cântico invocando todos a bendizer o Senhor. Há agora um chamado: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, e executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Veja que a ideia aqui é exatamente essa: bendizer ao Senhor todos os seus exércitos. Ele chama os anjos, os exércitos, fazei a sua vontade, bendizer todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Então ele chama tanto os que estão nos céus, os anjos, tanto os que estão na terra, ou seja, os seres vivos. Perceba que essa é a ideia, que quando estamos perto de pessoas com o coração que
se aproxima de Deus, que tem uma adoração, é pessoa que nos cultiva com a sua atitude, com o seu testemunho, com o seu caráter, com a sua oração, com a sua tendência, com o seu olhar até o meu pecado, não me condenando, mas se aproximando de mim, sabendo que se Deus é Deus e me perdoa, então quem é um homem pecador que não perdoa? Um coração grato, ele tem a tendência de cultivar gratidão. Um coração grato, ele tem, ao contrário de pessoas que muitas vezes se tornam resmungões, né? Pessoas que demonstram ingratos, sempre reclamando. A pessoa, então, que ela tem essa atitude, ela se aproxima. Se você conhecer alguém que se encaixa nessa descrição, você precisa citar o nome, mas veja que se eu percebo isso na minha vida, na vida de outra pessoa, eu devo pensar que há tratamento para isso. Ela deve abrir os olhos para que esse tipo de pessoa entenda que há uma graça abundante na vida dela. Graça abundante, por mais vil pecador. Tem um puritano do século XVII, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, clássico da literatura cristã. Ele também escreve esse livro, A Graça Abundante para o Mais Vil Pecador, mostrando que, independentemente do meu estado, de como eu esteja, Deus me alcança, Deus me restaura, Ele me dá um novo entendimento do que é graça, do que é favor de Deus, do que é servir ao Senhor. Então nós vemos aí tipos de pessoas que se aproximam de nós, muitas vezes, você olhar para a vida dela, poxa vida, Deus já fez tanto na vida dessa pessoa, e ela não reconhece isso, é uma alma ingrata, uma pessoa que não reconhece o poder de Deus, a graça de Deus, as bênçãos concedidas a ela, então ela só se lembra dos problemas, então ela começa a se queixar, e por muitos começam a colocar a culpa em Deus, colocam a culpa na igreja, colocam a culpa no pastor, culpa no irmão. Mas nós devemos pedir para que Deus tenha misericórdia e traga então a imagem, traga a memória, como o salmista diz, minha alma, conversando com ele mesmo, minha alma bendize ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Davi está conversando com ele mesmo, e é interessante ver que pessoas que não têm esse hábito de se alegrar com as bênçãos de Deus, de perceber Deus nas maiores coisas na sua vida, eles têm uma tendência a ser pessoas ingratas. Coração ingrato. Nós devemos pedir para que Deus, então, nos afaste tal pensamento. A ideia aqui não deve apenas ficar no campo da ideia. Eu sei que isso existe, eu sei que isso é real, que isso pode acontecer. A ideia aqui eu não quero isso para a minha vida. Então, tendo isso em vista, eu acho interessante para a minha vida, eu quero compartilhar para a minha alma, eu quero compartilhar para outra pessoa, então eu devo assumir compromisso com isso. E, geralmente, quando nós ouvimos uma palavra dessa, certamente nós somos impactados e queremos que isso passe para a vida das outras pessoas. Ou seja, se Deus é bom para mim, Deus pode ser bom para você também. Deus não está sujeito aos caprichos apenas de uma pessoa, mas sim da bondade dele. E se isso for o caso da sua vida, de você entender que tem gratidão na sua vida, que você de forma clara, você vê a bênção de Deus na sua vida, volte-se para Ele, volte para Deus com graça, com gratidão, glorificando a Ele. Não existe nada melhor do que reconhecermos do que Deus é e o que Ele faz nas nossas vidas. E isso está ligado diretamente à quantidade de bênçãos que nós recebemos, independentemente do número que você possa enumerar. Mas o foco, veja que eu já falei, não é a quantidade, mas é o propósito da bênção na minha vida. Deus nos abençoa para quê? Será que é só para acumular a bênção ou tem um propósito nas bênçãos de Deus que chega até nós? Devemos nos lembrar que muitas vezes é necessário fazermos uma lista do que de fato eu estou reclamando. Isso, de fato, essa reclamação, ela faz sentido biblicamente? É interessante conversar com você mesmo nas suas orações, eu fazer isso num papel.
De forma você pode, então, mudar esse estilo de vida, se não há gratidão na sua vida? E aí eu diria para você, que tal você começar a fazer uma lista, enumerar o que você recebeu do Senhor. Comece a se lembrar. As pequenas coisas. Não coloque só as grandes, não. Coloque tudo. Pense no ambiente que você vive. Pense nos relacionamentos que você tem, que você construiu. Pense também na vida que você tem, no estilo de vida que você está hoje. Pense nas oportunidades que você já perdeu de agradecer a Deus ou de glorificar a Deus. E se você então perceber que houve mudanças intensas dentro de você, advinda dessas bênçãos, né? Então você vai notar que sua alma está se alegrando. Então você pode dizer, como o salmista: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não apenas ser um jargão, não apenas ser um versículo sendo lançado, mas viver isso aqui, sobretudo, é melhor do que qualquer outra coisa. Como eu disse, a ideia não era dissecar, mas apenas fazer um olhar e entender que é possível que Deus nos abençoe e a nossa alma seja acalentada, ou seja acalmada, seja nutrida com as bênçãos advindas do Senhor. O salmista, então, ele ora, ele faz um cântico, ele conversa com ele mesmo, mas ele chega a uma conclusão. Ele vai chegar a um entendimento. Bendize ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Lembre-se de Jó, que perdeu tudo, bens materiais, que fez praticamente, sepultou quase toda a família, exceto a sua esposa, apenas em um dia. Não bastando apenas perder os seus bens, não bastando apenas ainda sepultar todos os seus filhos em um dia, e ainda ficou no estado daquele. Mas lá na frente, no final, Jó vai dizer: eu só ouvia falar do Senhor, mas agora eu te conheço. Ele experimentou. Bem sei que tudo podes. Então isso deve ser uma oração constante nas nossas vidas, sobre a gratidão de Deus nas nossas vidas, as bênçãos concedidas pelo Senhor. Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a compreender melhor a sua palavra. Vamos encerrar com a oração. Deus, Senhor amado, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. O Senhor que fez todas as coisas, criou, todas pertencem ao Senhor. Deus, nós não merecemos nada pelas nossas obras, e se o Senhor fosse nos julgar consoante os nossos pecados, nós estaríamos perdidos, Senhor, se não fosse a graça do Senhor, a abundante graça do Senhor. Mas muitas vezes nós não reconhecemos, ó Deus, a mão do Senhor. Nós atribuímos a homens, aos nossos próprios esforços. Deus, mas como o salmista olhou para ele mesmo e disse: ó, minha alma se alegra no Senhor, porque o Senhor nos tem feito bem. O Senhor tem nos abençoado mais do que nós deveríamos receber. Então isso deve gerar em nós um coração grato ao Senhor. Mas lamentavelmente, muitas vezes nós nos apegamos murmurando, reclamando, resmungando o que está faltando, reclamamos de falta de dinheiro, muitas vezes da saúde, reclamamos, ó Deus, do convívio, dos relacionamentos, reclamamos de muitas coisas. E não paramos para agradecer a Deus no momento em que Ele nos abençoa. Ó Deus, que essa história possa mudar. Ó Deus, que possamos ter esse olhar, saber que o Senhor nos abençoa. O Senhor é rico em graça. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor, Deus, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus nos abençoe.